tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a pseudo-harmonia dentro da harmoniologia, que é a condição falsa, enganadora, suposta, consciente ou inconsciente, das consciências quanto à ordem equilibrada e pacífica dos próprios esforços e a união evolutiva entre si, no âmbito do desempenho da Max Pro X e na estrutura do grupo Karma. Max Pro X é a programação existencial em grupo. Agora nós temos a pseudo-harmonia multifacética, a desafinação entre proexistas, os conflitos intergrupais acobertados, a desinteligência inicial gerada pelo detalhe insignificante, os cochichos pelos cantos, as máscaras das personas produzidas, a excessiva preocupação com a autoimagem tão somente idealizada, o ato de tampar a luz do sol com peneira, ou tapar, né? Tem gente que gosta de falar mais tapar, as dissidências ultrapassadas com vivências interativas, a cadência harmônica do ritmo dos gestos e dos passos. Eu li assim salteado, porque tem mais de 20 linhas aí, o processo hoje da fatologia, está um pouco denso. Agora, nós falamos também sobre a interação. Interação, bom exemplo de um, melhoria de 1000. Agora, no fim a gente fala, a condição da pseudo-harmonia prejudica a convivência das pessoas, entrava o desenvolvimento da Max Pro X e deteriora o holopenseiro grupal pela evocação dos assediadores. A condição da pseudo-harmonia afeta você, de algum modo, em quais injunções? Agora, gente, eu não sei, parece que aqui tem um erro. Tão somente está com hífen. Parece que pela nova ortografia não tem mais. Eu preciso de saber, e os técnicos estão estudando para ver se está correto. Tão só e tão somente parece que não tem mais hífen. Hein? Quem é que pode falar? Não tem, não? Então pode tirar. Quer dizer que isso aí você já estudou, né? Então, ó, tem esse erro aí, tão somente. Não tem o hífen. Uma coisa seríssima. Isso aí faz mal depois do almoço, a gente engoliu o hífen. Tão somente errado. Parece, eu não sei se é tão só esse erro que tem nesse verbete. É bom vocês olharem o texto, hein? Ele está na segunda linha de baixo para cima, na primeira página. Agora aqui, pergunta. Sobre possíveis conflitos entre a cosmoética, o paradireito e a ética e o direito, apresenta a seguinte questão em forma de exemplo. Deve um médico auxiliar a eutanásia considerada ilegal no Brasil, diante do quadro absurdo de sofrimento do paciente e demais condições extrafísicas favoráveis ao procedimento? Essa é uma regra ou quebra de regra cosmoética? Eu quero te dizer, olha, esse caso aqui é um problema de autoconsciência crítica, aguda. Nesse caso, eu só tomo uma atitude. Eu já fiz isso na minha vida e na minha condição de médico. Eu saio do corpo, encontro com o amparador e faço uma força para ver se tem um amparador daquela paciente, se é que existe, e o meu amparador. Eles entram num contato. Se achar que a gente pode ajudar nisso, eu vou ajudar fora do corpo, mas nunca no corpo, porque no corpo é uma coisa que o direito é errado. Agora, o paradireito me permite fazer isso fora do corpo, se é amparador que eu confio. E a responsabilidade também é minha e dele. Então o problema aí é outro processo, que aí é o problema deles, não é só meu. Então eu acho que isso aí é um processo de autoconsciência. Vocês lembram daquele caso que eu conto das moças, das minhas amigas lá, que me pediram por causa da mãe? Agora aqui, gostaria de entender o motivo pelo qual a monja trabalha em prol do idioma espanhol. Algum outro motivo especial além do poliglotismo? Olha, eu não sei. A única coisa que eu sei é o seguinte, o espanhol, ele está na ponta. E ele tem uns aspectos muito interessantes, o espanhol. Não é só porque a gente estuda português e eu defendo o português, não é isso.
Porque quem sabe português direito já sabe espanhol. Que o português é o espanhol de adulto. O espanhol é a linguagem infantil. Agora, o que se passa? Ela não gosta que eu fale isso. Mas agora tem outra coisa séria do espanhol. O espanhol é um idioma suave, como eu disse, infantil, mas ele é maternal. Muita coisa dele é feminino. É muita coisa que fala ico, tico, lico, bico, não entende? Então, isso é típico. Ele é muito assim, do jeito carinito. Agora, o que é que se passa? Por exemplo, o espanhol. Ele tem esse aspecto simpático e, vamos dizer, interassistencial da situação, muito sério. Mais do que o português. E outra coisa, mais do que o italiano. Agora, o italiano é bom pela fonética, ele é da música. Então, é o problema é só você com oh, solene, dá certo? Mais nada. Então, isso aí é que eu sei. Agora, o mais eu não sei, né? Se tem outros motivos ou qualquer coisa. Agora, eu vejo que ela defende que certas coisas, eu a vi. Eu estou falando, eu estou sentindo aqui, tem gente dela aqui. Tem alguma coisa. Mas o caso é o seguinte, eu a vi que a gente teve que entrar em contato para falar um idioma. Ela podia escolher, ela falou espanhol. Agora, eu não sei se foi por causa da vida dela que teve lá, que foi dominada pelo espanhol, mas então eu não sei. Isso aí é uma coisa para estudar. Vale, você falou uma vez que ela também estava combatendo o catalão, né? O quê? Para combater o catalão. Sim. Tem alguma coisa disso também na Catalunha. O catalão, ele mostra egocentrismo infantil. Ele é pior. Mas isso eu sempre combati o catalão, você sabe disso. É tanto que muita coisa do catalão eu entendo de ouvido. Você está entendendo? Mas eu não quis estudar o catalão. Eu não vou perder tempo com isso. É igualzinho a gente começar a aprofundar e perder muito tempo aí esperando. Isso é besteira. Agora, quero dizer uma coisa para vocês. Aula inaugural do curso de formação de autores, aberto aos interessados em desenvolver a escrita de livro conscienciológico. A primeira aula, aula 1, princípios da obra conscienciológica, data 20/3/9, quer dizer, hoje, às 7 horas da noite, ou seja, às 19 horas. O local é o auditório da Holoteca. Aula gratuita apenas nesse dia e horário. Quem não for lá é mulher do padre. Tá certo? Tá certo? Aula gratuita apenas hoje. Agora, veja bem, 7 horas da noite. Agora eu estou vendo que a Adriana está ali. Você passa esses duas pastas para ela, para mim aí para cima. Passa para ali. Vê se você vê o que é. Você entendeu? Eu estou dando também do nosso chefe lá, tá certo? Obrigado, viu? Mais uma vez. Mas pode falar, Rosa. Estou mais rico que você está pensando. Professor, esse conceito de pseudo-harmonia, eu cheguei à conclusão, assim, questão das aparências, né? A falsa harmonia, aparentemente, o grupo, a consciência... Você pode pensar que ela seja sempre nosográfica, mas eu não ponho a mão nessa cumbuca. Não. Há necessidade de... Que às vezes ela é mal interpretada. A pessoa pensa que é uma falsa harmonia, às vezes não é, uma pseudo-harmonia. E outra coisa, às vezes a intenção ali é outra. É preciso examinar. Por isso que aí está lá, tema central, neutro. Então, às vezes, há necessidade... Eu estou só avançando um pouco a ideia para esclarecer o que você está pensando. Tá, aí eu queria fazer um paralelo com conflitos intergrupais acobertados. Sim. Porque, por exemplo, o grupo, por exemplo, eu entendo... Tem certa coisa que você tem que acobertar. Tem que acobertar. Tem. Para manter a harmonia. Porque as pessoas ainda não estão maduras para receber aquela notícia. Para serem informadas. Outra coisa, lembra daquela técnica minha? A gente tem que falar na hora certa, com a palavra certa, com a testemunha certa, no lugar certo. E a posicionamento, a técnica, o procedimento também correto. Isso é muito sério. Às vezes, ainda não deu aquela chance. Entendi. Então, o estudo a gente tem que ver. Ser muito, assim, então, por exemplo, essa pseudo-harmonia, né?
ela é apenas temporária, ou às vezes ela está sendo mal interpretada. Vamos devagar com isso. Por isso que pseudo-harmonia pode ser patológica e pode não ser. Entendi. Se de pensar muito isso. Agora, a harmoniologia é uma das coisas mais difíceis que nós temos. Por exemplo, eu vou falar uma coisa pior que eu já falei aqui. Uma coisa pior do que a coerência. Vocês já viram falar várias vezes. Coerência é uma das piores coisas, que a maioria não tem. Agora, a harmoniologia, além disso, é pior ainda. Você manter a harmoniologia é uma das coisas mais difíceis que tem. Por quê? Porque nunca depende apenas de você. A coerência não. Ela ainda pode, você pode lucrar com o bastão na sua mão, a rédea na sua mão, a decisão na sua mão, o certo na sua mão. Mas agora, por exemplo, a harmonia não. Porque sempre tem a reação do outro, de outrem, do ambiente, das situações. Professor, é a relação emissor e receptor. A dosificação, né, vai dosificar para que o emissor receba em doses homeopáticas. Isso. Né? É isso aí. E outra coisa, homeopática de acordo com aquele momento evolutivo. Nunca podemos esquecer o momento evolutivo. De cada um. Tem umas coisas que, com o passar do tempo, eu preciso arranjar uns nomes para isso. Ou pelo menos um nome para expor. Por exemplo, eu te falei aí sobre o processo aí naquele contexto da multidimensionalidade. A mesma coisa é isso aqui, que eu estou falando para ela. Nesse contexto, existe isso aí. Como é que a gente poderia chamar uma condição dessa? É uma condição crítica. Você está entendendo? É um princípio, mas veja, como é que eu chamaria isso? Eu queria escrever um verbete sobre isso, eu não tenho nas minhas anotações. Quer dizer, não tem assim específico, tem um monte de coisa sobre esses assuntos, mas tudo disperso. Entende? Mas você está entendendo? Por exemplo, momento evolutivo, multidimensionalidade, cosmoética. São coisas que, quando vocês que estão escrevendo o livro, vocês têm que pensar isso em cada página. O ideal seria o seguinte, você pegar cada capítulo do livro que você já escreveu e olhar cada princípio desse, ou cada ideia dessa em relação ao capítulo. Ele corresponde a isso? Você entendeu? Agora, eu preciso arranjar um nome para considerar essa criticidade. Você está entendendo, Luiz, o que eu estou falando? Vocês não acham que isso é importante? Não acham, Mário? Agora, eu ainda não avancei nisso aí, não. Eu tenho que começar a pensar. Agora, por exemplo, vamos fazer aqui uma enquete. Enquete, vocês sabem, é uma pesquisa grupal de pessoas, vocês sabem, né? Eu estou falando em inglês, em francês, mas é enquete. Eu estou falando que a Amado está aqui, né? Agora então vamos entender uma coisa. Ela até parece. Mas olha, vamos ver uma enquete. Eu falo, por exemplo, dessas coisas críticas tem a multidimensionalidade ou a paraperceptibilidade, tá certo? Tem a cosmoética. Tem essa aí que eu falei. O que é que foi que eu falei? O momento evolutivo momentoso. Quer dizer, então, é o momento, ou a evolução, ou o processo, o momento mais sério. Momento evolutivo. Agora, eu pergunto a vocês, aqui já tem 4. Agora, já tem 3. Qual seria o 4? Quem é que lembra de alguma coisa? Hein? Harmoniologia. Eu não entendi nada. O que é? Harmonia. A harmonia. Sim. O que mais? A harmonia. Interassistência. Interassistencialidade é uma saída. Agora, outra. Coerência entraria nisso? É o que alguém falou. Entra ou não entra? Sim. Agora, tem uma coisa que eu falo aqui todo dia que ninguém falou. Eu não sei, talvez é para entrar, mas eu não vou falar. O que é? Discernimento. Prioridade. Discernimento. Discernimento. Autodiscernimento. Agora tem outra coisa que eu falo aqui todo dia que ninguém falou. O que é? Prioridade. Hein? Prioridade. Olha lá, ele matou a charada. Prioridade. Priorologia. Está vendo? Ó, nós já temos aí 8 até agora. Quem mais? Desse lado aí, ninguém falou nada. Como é que é? Vocês são egoístas, não soltam o que vocês sabem? Ajuda aqui os pobres coitados. Vamos ver.
Ô, Tânia, você que está aí com o microfone. Professor, eu falei. O que você falou? Eu que estou falando. Ah, ela falou? Vocês aí são testemunha que ela falou? Então ela está absolvida. Muito obrigada. A gente absolveu. Tá ok. Vamos ver quem mais. Hein? Lucidez aí é preciso a gente examinar. A lucidez não é harmonia? É o discernimento e harmonia. Discernimento harmonioso é que dá lucidez. Como é que é? Quem mais? 8. Quem dá mais? Quem dá mais? 9. Quem é que vai dar mais? Quem é que vai dar mais? Como é que é? Hein? O quê? Ortopensenidade. É a mesma coisa de lucidez, é a mesma coisa de discernimento. Cosmoética. Tá certo? Cosmoética. Já está. Hein? Como assim? Eu não estou entendendo. Não é para escrever o livro. Gente, quando vocês fazem micrófono, eu acho que eu já estou acostumado com o micrófono. Eu não escuto direito o que eles estão falando aqui. Vocês também escutam, não? Vocês escutam? Ah, então? Senão eu estou ficando surdo. Essa lista é para checar no livro? É isso? Não, eu quero checar do meu material que eu tenho, se escapou alguma coisa, mas quero ouvir a opinião do público. Mas esse é para fazer com... Não, é um verbete que eu quero fazer sobre isso, e eu tenho agora coisa pior, classificar isso aqui. O que é isso? Mas é o verbete sobre o que é? O que é isso? É o Nogórdio? É o Busilis? É o Máximos? Professor? É um verbete. Mas qual o nome tem? É o que eu quero saber. Ah, é tudo que é importante. Professor Valdo. Escuta, eu quero definir o que é isso. Valdo, podia ser É o toque. Aqui, ó, eu falo a opção de cor para vocês, mas não é nada disso ainda que eu achei. Toque, o máximo, o crítico, o busilis. Teática, não pode ser? Teática, não, mas teática. Valdo, não podia ser princípios evolutivos críticos? Mas está muito grande. Está muito grande. Tem que ser uma. Eu quero uma coisa sintética. O que vocês acham? Como é que é? Você está escondendo leite. Vamos? Adriana, solta. Desembucha aqui, ó. O Arlindo mandou dizer para você desembuchar. Obrigada. Alguma coisa de diretrizes conscienciológicas, não? Sei, mas não é. É alguma coisa que... Ainda eu não peguei é, não. muito ainda. Você entendeu, Mário? Eu quero o top. Professor. É o ápex. É o ápex. Isso aí é o ápice. Professor, pode ser. Agora, veja, é a hiperacuidade. Mas veja, quando eu falo hiperacuidade, Tânia, eu não estou colocando a oportunidade. Eu queria colocar alguma coisa, no máximo 2 palavras, que sintetizasse todo o contexto. Causas magnas. Causas magnas. Não, mas não é. Como é que você vai introduzir? Aí teria que colocar outra coisa. Então, seria magnitudes inesquecíveis. Vocês estão entendendo, não? Ó, estou começando a chegar perto. Eu acho que esse é o mais que chegou mais próximo. Magnitudes inesquecíveis. Inexcluíveis. Não, vamos dizer inexcluíveis. Inafastáveis, Magnitudes inexcluíveis. Professor, a 9ª pode ser cosmovisão? Não é. Tem um objetivo. Não, a melhor que tem até agora é essa aqui. Deixa eu colocar. Não, essa é a 9ª. Magnitude inexcluível. Espera aí, gente. Magnitudes inexcluíveis. Até agora é o melhor. O que você acha, Mário? O que você acha, Adriana? O que você acha, chefa? Eu tenho que pegar aqui as minhas gêmeas, ou como é que é? O que você acha? Não. Ô, Nara, o que você acha? Já chegou perto? Ô, Dulce, você que é o doce amargo, como é que é? Vamos em frente. Magnitude inexcluível. É inexcluível, mas é isso que eu quero chamar. É o melhor. Qualquer coisa que você fizer, você não pode excluir isso aí. É isso que eu quero dizer. Agora, olha a coisa. Lá naqueles 20 mega atributos, não tem nenhum que a gente possa colocar?
Lisura. Como é que é? Vocês estão começando a raciocinar comigo? Isso aqui é um brainstorm no tapa. Valdo. Entende? Domínio energético. A inteligência evolutiva, mas a inteligência evolutiva é o autodiscernimento. Vocês estão vendo como é que é difícil o processo? Não é fácil? Valdo, você Domínio que você energético, quer? professor. Hein? Domínio energético não tem jeito, né? Mas O tá quê? incluído aqui. Domínio energético, não tem jeito. Não. Está aqui. Agora, uma sugestão é maxicriticidade. O quê? Maxicriticidade. Mas não é bem isso, né? E nem também é isso. não tem a ver com esse senso de oportunidade não poder faltar, Tem. de uso, É um de arrivismo. prática? Aqui, uma é um coisa arrivismo cosmoético. Você entendeu, não? Talvez eu vou colocar aqui arrivismo cosmoético, colocar na sinônima. Que isso dá a ideia de Por exemplo, as oportunidade, ideias não que a gente não perder. conseguir aqui, eu deixo na sinônima. Mas arrivismo cosmoético, que o arrivismo é sempre negativo, pela maioria É do um povo. paradoxo em si já faz pensar. Só já faz pensar aí. Matou a charada. Arrivismo cosmoético. Porque se der magnitude inexcluível, não vai dar esse senso de É teaticidade. arrivismo, né? Ó. Que precisa. Se não sabe, vê aí e fala para a turma. Não perder a oportunidade. Agora, o problema todo é o seguinte. Aqui seria mais o holoarrivismo. O que você acha? Holoarrivismo. Pois é isso. É agarrar. Aí, ela pegou bem. É isso aí que eu estou falando. Essa que é a minha dificuldade. Agora, ó, holoarrivismo cosmoético. Mas eu acho que o cosmoético aí não serve como negócio geral. Pois é, holoarrivismo cosmoético, mas holoarrivismo discernidor, holoarrivismo ideal. Professor, homem arrivismo. Ideal já melhorou mais do que cosmoético. Porque cosmoético já tem, né? É a cosmoética. Hein? Não dá. Agora, ideal já... Melhor que o homem. O que mais desse lado aqui? Como é que Professor, é? Vocês? homem arrivismo. Homem arrivismo. Consciencial, sugestão dela. Homem, Arrivismo. Ao invés de olo, homem, todo. Arrivismo, consciencial. homem arrivismo fica melhor? Olo melhor, porque olo... O que vocês acham? Adriano, Porque o homem você que é já viu isso todos. muito aí, você também, as duas aqui estudam muito isso. O que é melhor, o holo ou homem? Eu prefiro o homem. Homem, e você, Adriana? Me dá ideia Homem. também de você olhar para tudo. Então, ó, a Isabel está certa. Sim. Agora, ó, para com a palavra, é melhor o homem do que o holo. Existe isso? Ô Valdo, É? aqui. A revista é que ou quem se determinou a triunfar a qualquer preço, mesmo em prejuízo de outrem. O que é? Eu não fiquei sabendo o que é. A revista, Aonde você falou isso? É sobre o verbete? o que você Arrivismo. está falando, a revista. Sobre o arrivismo. Ah, o arrivismo. É triunfo a qualquer preço, né? Isso. E outra coisa muito séria. O que mais? Mesmo em prejuízo de outro. O que mais? Então, a coisa mais séria eu estou falando aí. O que mais? Dicionário sempre falta, irmão. Quais? Tem um negócio muito sério. O Ambicioso. arrivista é aquele que pega toda oportunidade e fica sempre na situação. Isso é a coisa mais séria dentro da política. Aventureiro, ambicioso. Por exemplo, José Sarney no Brasil é o maior arrivista da paróquia. Ambicioso. Outro é aquele magrelo alto. Como é que ele chama? Marco Maciel. O Maciel, que foi vice. Eles são os maiores arrivistas da paróquia. Então, é o cara que tira toda oportunidade e não sabe sair, ele não deixa o osso. Então, eles são os Rottweiler. Tem o sentido de ambição, Valdo. também. Ambição tem o sentido também. É o quê? Ambicioso. São super gananciosos, não é ambicioso, a ganância aí no caso. Professor, Ele não deixa o osso. Então aí no caso é isso, o homem arrivismo ideal, você não pode deixar o osso da coisa ideal, isso seria ideal para nós, né? Seja um Rottweiler evolutivo,
Isso é a coisa mais difícil que tem. Essa é outra definição que você está falando aí. No outro dicionário, pessoa não escrupulosa que quer vencer na vida a todo custo. Pois é, isso é o que ele falou, mas isso aí está fraco. Uma das coisas mais sérias que tem no arrivismo é justamente o cara da situação, que não deixa o osso. O ganancioso. É isso aí, mas é isso aqui. É muito mais isso que eu estou falando do que isso que eles escreveram. Vocês estão entendendo? Não. Tem muita coisa que precisa de refazer. O ganancioso aí. O dicionário também na etimologia, o que está falando? É bom olhar. Não, eu sei. Arrivato. Arrivato. E o dicionário polui algumas palavras aquele, também, contamina. O arrivista é aquele cara que sai de casa, depois chega assim e fala assim, mulheres, cheguei. É esse. Chamam também de papagaio de pirata, né? Papagaio de pirata. Todas as oportunidades ele está no ombro. Político em geral. O Collor. Político em geral. Professor, aqui político em geral é isso. Né? O político, né? Mas tem os bons. É uma exceção. Aqui no ar. Então a palavra arrivista, ou o conteúdo, ele tem que ser revisto. Não, ele tem que ser... Porque quando a gente fala homem... Idealizado. No caso, então, omni-arrivismo ideal. Ideal. Agora, veja, isso ainda não serve ainda para eu colocar como o título do verbete, não. Isso serve só na sinonímia. Magnitude inexcluível é maior do que isso aí. Só que demora. Na hora que coloca o arrivismo, coloca o verbete mais na condição da consciência do que na magnitude em si. Pois é. Por isso que eu acho que não pode ser o arrivismo. Não pode, não. O arrivismo serve como sinônimo. Porque o que agora nós temos que estudar. Agora, magnitudes também inexcluíveis não é o ideal, porque está no plural. A magnitude inexcluível não serve, tem que ser no plural. Então, esse negócio da pluralização é uma coisa negativa. Vocês já notaram que eu evito o plural nos títulos dos verbetes, né? É a gente estudar a coisa mais séria, porque o negócio é ver no osso. O que mais? O que é que vocês estudaram mais aí? Desse lado. Ô Cláudio, você como é que é? Não vai se manifestar nesse prélio intelectual que nós estamos aqui desenvolvendo? Veja o que eu falei, prélio intelectual. Tá? Deixa eu entender, você quer fazer tipo um checklist para revisão? Não estou ouvindo. Deixa eu entender o que você quer, qual a aplicação? Você quer que a gente faça... Eu vou repetir tudo para você. Não, deixa eu ver se eu... Não, vou repetir, presta atenção. Eu quero o seguinte, na hora que você for estudar qualquer capítulo do seu livro, você tem que perguntar o que esse capítulo tem que ver com multidimensionalidade, depois com cosmoética, com o momento evolutivo, com a harmonia, com a interassistencialidade, com a coerência consciencial, com o autodiscernimento e com a priorologia. Então isso é um checklist que você vai fazer. A ideia que eu tenho. É uma enumerologia, é o checklist, é um kit de questionamento, tudo é. Eu sei, mas não é isso. Eu quero dar um nome para isso tudo. Então eu já falei, por exemplo, é o busilis, é o kit do nogórdio. Entende? É isso aí. Mas como? Mas é específico para revisão. Então eu botei checklist da revisão conteudística. Não, mas não é revisão. A pessoa com o tempo ela não vai fazer revisão. A hora que ela estiver fazendo qualquer coisa, ela tem que pensar nesses itens. Agora eu quero arranjar mais 2, já tem 8. Eu quero colocar isso na base de 10. Eu queria que questionar se ele é novo, se é alguma coisa nova, inédita, tipo de neofilia, mas não é bem neofilia. Você quer perguntar se é neoverpom ou neoperspectiva. Isso, se trata de novo. Isso é bom pôr? Então, a originalidade você está trazendo algo de novo, né? Você está acrescentando alguma coisa. Isso entra? Originalidade entraria? Como é que é? Vamos pôr para a gente estudar depois, né? Com mais calma. Aqui não há acima, Valdo. Peraí. Ok. Faz favor, Edi. Ó, doutor Edi. O universalismo não entraria na listagem? Universalismo com cosmoética é mais ou menos a mesma coisa, né? A incorruptibilidade também é mais ou menos a mesma coisa.
Eu acho que não é bom. Aquilo que pode ser inserido em qualquer desses itens, a gente tem que excluir. Tem lógica isso aí? Olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Hoje eu vi o trabalho que o capitão lá está fazendo. É muito bem feito a tradução que ele está fazendo do Homo sapiens pacífico para o espanhol. Agora, ele está entendendo os dois idiomas. Não é fácil que ele está chegando. Ele está certo. Agora eu já falei com ele para conversar com o Luiz também para ver. Agora, ele está bem dentro. Ele me falou um monte de coisa, eu não pude corrigir nada do homem. Raramente acontece isso. Quer dizer, ele está uma fera, o cara. Viu? O capitão não brinca em serviço, não. Precisa ter cuidado com ele, viu? Eu acho que eu vou até melhorar a posição dele. De capitão, eu acho que eu vou te chamar de general. Sabe? Eu acho que está mais correto. Tá certo? E a senhora dele eu vou chamar de marechala, porque ela ajuda demais a gente. Que assim é acima dele, porque ele não pode ficar por cima, né? Senão tá danado. Mas olha, quem mais tem mais ideia aí sobre o assunto? Mais 2 minutos, pode falar. Eu só queria corrigir que eu estava pesquisando aqui o tão... O quê? Eu só queria corrigir que eu estava pesquisando, o tão somente não perde o hífen, tá? É o quê? O tão somente não perde o hífen. Ah, mas você que falou que pois perde. Pois é, mas eu estou me retratando. Agora, baseado em que você falou isso? Pela nova regra não muda. Você olhou lá na nova ortografia? Olhei. Eu havia confundido com uma outra regra, mas ele só perderia o hífen se ele se tornasse uma unidade, entendeu? Se ele se transformasse numa palavra única. Se fosse só uma palavra só. Meu estilo. Então quer dizer que nós temos que deixar. Tem que deixar. Gente, então, ó, tão só vai continuar com o hífen. Ele está acompanhado porque ele não quer ficar sozinho, tá certo? O tão somente também. Ela mentiu na hora que ela falou isso. Foi tão só mentira. Agora que está falando a verdade. Tão só verdade. Saiu agora, na segunda parte. Não, mas foi sem querer. Agora, vocês notaram como ela falou com a convicção total? Eu perguntei, ela... Não, foi. É duro, esse negócio de palavra não é fácil, viu? Por isso que a gente tem que perguntar. Foi uma pseudo-harmonia, né? Hein? Foi uma pseudo-harmonia, não foi? Foi a pseudo-harmonia total. Tá vendo? É a vida. Agora, gente, participando desse brainstorm de omni-arrivismo ideal, sugiro incluir o item escrita evolutiva. Escrita evolutiva ainda não é, né? Porque a gente coloca sempre que a escrita evolutiva é a coisa mais séria que tem, né? Que é o que interessa aqui é escrever um livro. Deve ser isso que a pessoa está falando, né? E essa aqui é viva, essa que escreveu, ela sabe dessas coisas. Qual a hipótese da conscienciologia para o autismo? Tem origem algum processo de assédio do passado? Autoassédio do passado, né? Seria bom falar assim, que aí fica mais claro. Sem dúvida, a maioria dos casos. Tem que começar. A raiz da raiz da raiz, quer dizer, o tatuí lá no fundo da areia, é autoassédio. Por isso que é o caso do processo de autismo, que é o negócio de dentro. Tudo é bem claro. É o estudo que nós fazemos dentro da intraconscienciologia. É o processo mais sério. Aquele verbete até que a gente fala nisso. Em uma tertúlia passada, o senhor falou que a prática da assistência promove o egocídio. A TENEPS pode ser uma técnica para promover o egocídio ou é necessário egocídio antes da TENEPS? Não. Tem muita gente que começa a TENEPS por exibição. Com o passar do tempo, ela comete um egocídio silencioso, que nem aparece. É mais inteligente partir direto ao polikarma ou iniciar o egocídio com assistência ao grupo karma? Olha, a melhor coisa que tem é o seguinte: quanto mais depressa você puder ajudar os outros, fazer o seu egocídio, tudo melhor. Você estuda aí e vê o que é o melhor. Estou prestes a iniciar pós-graduação em neurociência aqui em Curitiba. Sou médico. Gostaria de saber sua opinião sobre essa ciência em voga atualmente. Espero que eu possa, no futuro próximo, fazer contribuições ao estudo da neurociência e à conscienciologia. Olha, eu peço a você para entrar em contato o mais depressa possível com 2 fontes. Primeiro é a revista
que hoje fala muito, que é mente e cérebro. Segundo, é dar um toque para o Siddhartha, que ele escreve lá na revista, ele já esteve aqui conosco, ele é fora de série. E ele trabalha com Nicoleles. Qualquer coisa você deve dar um pulo ao Rio Grande do Norte. Vai lá, logo depois de você se formar, dá um pulo lá se você ainda não conhece. Vai conhecer o Nicoleles, o Siddhartha e a equipe deles, que eles são fora de série. Agora, até lá, arranja a coleção inteira de mente e cérebro. Qualquer coisa, você dá um pulo aqui, que a Holoteca tem. Holoteca tem, tá certo? Olha, isso dá samba, hein? O ectoplasta necessita de uma dieta com muita proteína animal? Não. Isso é conversa fiada. O cara que é ectoplasta, tem uma coisa que é bom agora a gente esclarecer isso aí bem. Eu sempre falo que o que nós temos é energia animal, que é uma coisa muito séria para nós. Mas tem uma coisa que é bom agora a gente entrar nos detalhes disso. Fazer aí uma análise mais apurada, mais profunda. A primeira coisa é a seguinte: existe ectoplasma e ectoplasma. Não é só ectoplasma grosso. Existe o refinado, existe o neurológico, existe o botânico, existe o zoológico. Isso tudo nós temos que lembrar. Então, o ectoplasta, precisa saber, em primeiro lugar, se é ectoplasta de qual tipo que predomina na exteriorização da sua ectoplasmia. Isso aí eu ainda não toquei muito aqui, mas a gente tem que levar isso em consideração. Por exemplo, eu sou ectoplasta. Que tipo que é o meu ectoplasma? Aí uma pergunta para vocês. Eu sou ratinho de laboratório de vocês. Vocês se viram. Mas vem cá. Como é que pode ser neurológico se a hora que eu faço a minha casa nesse condomínio, vem a Rose Garden? A Rose Garden é que tipo de ectoplasma? Botânico. Então o que se passa comigo? Eu sou de quê, afinal? Eu estou de um lado, estou do outro. O que é que se passa comigo? É um ectoplasma que se presta a diversas funções. Mas agora veja, eu acho que é aí que entrou o meu macrosoma. O meu macrosoma permite a diversidade. Você comentou uma vez, Valdo, que você estava fazendo um trabalho de desassédio, que foi usado o ectoplasma da peixaria ao lado dos peixes. Foi. Que tudo ficou impregnado desse Agora, a turma da Rose Garden está aqui, a energia dela aqui. Essa energia é a botânica. Essa é da árvore lá da porta de casa, a amoreira. A tal que o povo vai lá e se sente bem debaixo dela. Lá na porta de casa, lado esquerdo, de quem entra. Agora, o problema não é só esse, não. Existe aquele caso do passarinho que eu peguei no cemitério, que a gente pegou ectoplasma do resto de cadáver que estava lá. Isso é que é um negócio sério, que a energia gravitante estava nos cadáveres. E outra coisa, bem te vi, você sabe, ele não é de gaiola. A gente levou para casa, tratamos e ele se salvou. A gente soltou. E ele, bem te vi, o negócio caiu fora. Entendendo? E esse eu peguei no cemitério, porque ele estava morrendo lá em cima de uma tumba. Isso foi lá no São João Batista do Rio. Eu peguei o passarinho lá e levei para casa, para o apartamento. Nós tínhamos, do jeito que a gente tem aqui, gaiola. Agora, chegou uma pessoa aí, agora, o ano passado, e falou assim: vem cá, vocês vêm falando em liberdade, democracia, não sei o que é, processo de ecologia, vocês têm gaiola para colocar passarinho? Eu falei assim: mas você precisa de ver qual é o interesse. O que a gente põe? Eu vou tratar do passarinho, tem que ser na gaiola, como é que faz? Aí a pessoa calou a boca na hora, enfiou a viola no saco, o rabo debaixo das pernas e abaixou a cabeça. Agora veja, viram a gaiolona na porta lá de casa? Também ela tirou as conclusões do momento. Isso não é assim, né? Mas, então vamos entender esse processo da proteína animal. Proteína animal é bom, principalmente para quem é pusilânime, em matéria de processo parapsíquico. Aí é preciso para melhorar a testosterona. Só queria saber do ectoplasma, o teu... Eu não fico. Como é que é? O teu tipo de ectoplasma é vários, múltiplos. Podia explicar melhor? Ele é variável para poder atender os meus processos.
Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu não tenho essa corda toda, não posso me comparar com as coisas, por exemplo, na área de botânica com ela, com a Rose Gardner, não é isso, ela tem muito mais. Outra coisa, eu não posso comparar também certos tipos de manifestação do jeito que era, por exemplo, com o tal mal, que ele era fora de série nessas coisas. Mas agora, por exemplo, o meu tipo, com esse corpo que eu tenho predisposição para essas coisas. Vários tipos disso. Isso foi das coisas que eu comecei a estudar muito cedo. Nisso aí o Espiritismo me ajudou demais. Cadê esse monte de livro que a gente tem lá sobre esse assunto? Porque lá é que foram os espíritas que estudaram isso. Não é bem espírita, os metapsiquistas que estudaram isso. O que é? O gato, eles podem ter ectoplasma? Lógico que tem. Sim. Escuta. Não é energia, estou falando. Vírus tem ectoplasma. Pronto, liquida com ação. Protozoário tem ectoplasma. Quando outro dia aqui alguém perguntou sobre como saber se era ectoplasta. E você falou que era para examinar se as coisas caíam ao redor da pessoa. Não, eu pensei que é o grosso. O povo às vezes só entende quando a gente fala essas coisas. Mas não é bem isso. Mas, por exemplo, uma das coisas mais sérias que tem. Você está num lugar, daí a pouco abaixa a temperatura de tudo que tem ali. Está um calor danado lá e o negócio. Essa madrugada eu fiz isso lá, porque nós temos que mudar aquela parede de ar-condicionado. O negócio começou a subir, mas estava um calor, uma loucura. Porque eu estava com muita coisa ligada lá aos aparelhos, aquele negócio já há muitas horas. O que eu fiz? Comecei a exteriorizar a energia até abaixar a temperatura no meu corpo. Depois medi a temperatura, a minha pressão. Estava normal. No meu caso, 13 por 6,5. Estava normal. Mas eu estava começando a sentir. Você está entendendo? De tanto calor que estava lá dentro. Nós temos que mudar isso lá. É tanto que eu deixei ele ligado agora, porque eu vou trabalhar à tarde, eu deixei ligado assim. Outra coisa, sabe quanto estava a temperatura hoje de manhã? Estava 21 graus, dentro e fora. O normal seria isso, lá o outro aparelho que eu tenho. Então, é o aparelho mesmo. Ele lá estava na base de 30 graus, de madrugada. E, no entanto, tinha que estar a 21. Já estourou. Agora, Valdo, nesse caso da pessoa que é ectoplasta e é mais assim, estrambelhado, como é que a pessoa faz para se regular, para evitar que isso ocorra? Para evitar esses acidentes? A primeira coisa é se organizar, né? Ter uma vida mais organizada, disciplinada, ir no laboratório de auto-organização, arranjar laptop, colocar um calendário no laptop para a pessoa marcar as coisas que ela tem. E regrar a vida dela. E regrar tudo. Agora, a coisa melhor que tem no início, que é muito importante para a pessoa, ela às vezes não dá valor para isso. Ela anotar todos os acidentes de percurso que ela vai ter naquele período. Que a hora que ela renovar, no período de transição, ela vai intensificar os acidentes. Quase sempre acontece isso. Por quê? Raramente, se uma pessoa não sabe que ela é ectoplasta, ela nunca está sozinha. Isso é uma regra universal e outra coisa, milenar, né? Então isso sempre vai acontecer. É um fato. Outra coisa, nós estamos começando a receber como nunca, nem no movimento espírita eu não vi tanta gente ectoplasta. O povo está saindo da tumba. Eles estão começando a aparecer. É muita gente que eu estou vendo lá embaixo que é ectoplasta. Agora, eu vou começar a ver isso aqui também, por causa do processo do arco voltaico. Isso não era tão comum. Agora, eu sempre notei, já no Instituto, eu acho que foi em 96, teve uma conversa dessa lá, que eu lembro, que eu expus para ele, assim, olha, uma coisa só eu noto, tem mais ectoplasta que está aparecendo hoje na Conscienciologia do que tudo que eu estudei no Espiritismo. Então, esse é um negócio sério. E por que você acha que está acontecendo isso com a hipótese? Para mim, é por causa dos processos de curso intermissivo que o problema da energia pode melhorar mais, então faz a pessoa se atualizar mais depressa. Através da energia, melhora o processo de retrocognição da pessoa. Você está entendendo aí? Adriana, está entendendo o que eu estou falando? Então, isso mexe. Vem aquilo, a soma, vem à tona, entende? Dá o repuxo com o processo de energia. Então, por exemplo, se uma pessoa é média ectoplasta, ela está aí, já está no corpo, ela esqueceu tudo que tinha que fazer. O amparador está querendo mostrar com ela.
Se ela é ectoplasta, ele pode mexer através dos objetos, das outras pessoas, dos animais. Por exemplo, se ele gostar de uma gatinha, através da gatinha, ele faz uma interação maior e um rapport com a pessoa. Vocês estão entendendo, não? Então, eu vi isso, foi em 96, eu acho que foi que eu falei essas coisas, expliquei tudo para as pessoas que estavam querendo saber. E realmente, tem lógica isso para vocês? Agora, é mais do que era tudo que eu vi no movimento espírita em 28 anos. Em 96, o Instituto estava apenas com 8 anos. Eu já achava um absurdo, mas hoje é muito mais, ó. Por causa do povo que tem aparecido. Por exemplo, de vez em quando vem uma pessoa, ela é de Foz, nunca veio aqui para examinar as coisas. Agora, ela pede que eu examine, por causa da situação, às vezes eu vou examinar. Eu vou examinar a pessoa, ela é ectoplasta. Como? Aí eu falo com a pessoa, olha, seria bom você estudar mais. Eu não quero te doutrinar em nada, mas você tem isso, você se vira, vê o que você vai fazer na sua vida. Valdo, eu tenho uma dúvida. A modulação do ectoplasma, ele tem tudo a ver com a mental somática, né? É. Por isso que você faz essa modulação com ele. Agora, tem uma coisa que a gente não pode esquecer nunca. Por isso que ele me perguntou, ela, né? A Laura perguntou. Então eu falei, o protozoário. Por quê? O protozoário é célula, não é? Aonde tem célula, tem ectoplasmia. Ectoplasma bruto. Tem possibilidade de ter ectoplasmia. Você está entendendo o que quer dizer? Mas devido ao processo do ectoplasma da própria célula. Foi daí que nasceu o negócio, que nasce daí. Tem elementos do corpo que são misturados com o processo da energia consciencial. Isso é que é o ectoplasma. Agora a gente vê... Então, ele aqui, ó, do jeito que você pode sair do corpo com o psicossoma lastreado, você pode exteriorizar a sua energia consciencial lastreada pelo seu corpo. Entendeu, não? O problema é esse. Sim, mas em tese, onde há ser vivo, há ectoplasmia. Não, todo ser vivo. Onde tem célula, o processo é histológico. Exatamente. Se tem célula, você está entendendo? O processo todo é esse, é tecido. Entende? É histologia aí no caso. A gente nota, Valdo, que onde há mais destrambelhamento no ectoplasta é quando há muito baixa intelectualidade. A gente nota que não há um desenvolvimento. Não, mas isso é o normal. É o normal, isso é da antiguidade. Agora veja, mesmo assim, no duro, no movimento espírita, que era muito mais bitolado, eu acho que, em média, hoje tem mais do que naquela época. Agora, outra coisa, os fenômenos dos efeitos físicos ectoplásticos são menores, e menor número agora. No entanto, tem mais gente. Há alguma coisa nesse processo. Para mim, é aquilo que eu chamo do recesso projetivo. Está havendo um processo de recesso materiológico, ou seja, ectoplástico, do ponto de vista do fenômeno. Então, há um recesso fenomenológico. Você entendeu ou não? Lógico, mas veja, há um recesso materiológico do fenômeno da materialização. Mas agora o povo está aparecendo mais. Agora, por exemplo, quando diminui o processo do fenômeno, pode ser que, por um lado, piora a turma se manifestar, mas, por outro, ajuda. Porque tira o tabu. Que o processo todo é quebrar os tabus. Populariza. Então, se nós pensarmos nisso, a gente vai começar a entender o processo da ectoplasmia e da ectoplastia, como eu chamo, que é um nível a mais da história. Que a pessoa, então, ela tem mais possibilidade de exteriorização do processo da energia braba. Entende? Aí a coisa muda. Mas a quantidade de a quantidade dos fenomenistas, como eu chamo, os fenomenológicos, aumentou. Por que desse recesso dos efeitos? Como assim? Você disse que houve um recesso, né, de efeitos físicos. Mas é um negócio igualzinho o recesso da pessoa que fez muita projeção, é para a melhoria. Isso é aquele que eu chamo do patamar de melhoria. É o patamar de avanço. Tem que haver, não tem outro jeito. Então as pessoas, por exemplo, vocês não viram aqui, esses dias mesmo teve uma pessoa, foi ontem, anteontem, que a pessoa falou, não, quando eu cheguei ao instituto, eu fazia muita projeção, depois hoje eu não tenho mais nada. Porque aquilo devia ser só besteira. E ele fazia mais uma descoincidência, vamos dizer, vegetal.
Vocês estão entendendo? Descoincidência vegetal, o que eu estou falando? Você me entende. Mas o que tem? Valdo, agora há pouco você falou que o ectoplasta, se não me engano, você falou que esquece tudo e aparece um amparador. Eu não entendi. O amparador interfere no que? Como que ele interfere? Deixa eu explicar. Vamos ver se eu não entender, você me pergunta. Fica com o negócio na mão para você perguntar. Presta atenção. Vamos ver a coisa, estabelecer aqui um jogo melhor. O problema todo é o seguinte. A pessoa ressomou. Ela às vezes fez até curso intermissivo. Mas, devido à mesologia, a influência da genética, a criação feita pela família, o ambiente que ela está, a influência a amizade dela, por exemplo, a Laura, está entendendo? Com toda a turma da família da Laura, ela é um bom exemplo para isso. É ou não é? Não é um bom exemplo? Ela mesma reconhece. Então agora veja, numa condição dessa, um amparador está querendo chegar na Laura, mas vai chegar para mostrar alguma coisa de retrocognição. Então o que é? A Laura gosta de bicho doméstico, animal doméstico. Então o que ele pega? Ele pega a energia do animal doméstico, na hora que ela tem contato com o animal, com aquela situação toda, e começa a fazer o rapport através daquilo. A energia que ele já vai mexer no processo celular dela. Aquilo vai passar para a neurologia dela, aquilo pega o cérebro. A memória está distribuída por aí, como nós estávamos falando. Aquilo pega, ela pode ter retrocognição a partir daquilo. Tem lógica isso? Tem lógica. Você vê que uma coisa puxa a outra, bem óbvio. Agora, estou bancando aqui uma de amparador, né? Eu estou falando as coisas que o enumerador faz. Eu não sei se eu entendi certo. Mas... Eu fazia isso, por isso que eu sei, eu fazia isso. Se tinha dado a entender que o ectoplasta ele está inconsciente no processo, é isso? E depois o amparador potencializa. Agora, o problema é um só. O amparador extrafísico não tem ectoplasma do jeito que nós temos. Nem ele é ectoplasta. Quem é? É você, é a Laura. Eu. Você vai dessomar, acabou. Você não é mais ectoplasta. E ele mexe como? Vocês estão entendendo bem o que é que eu quero dizer? Porque acabou a célula, acabou tudo. Então, com a morte acaba o FIEX, ectoplasmia. É uma opção de coisa que acaba com a morte. O povo pensa que é só o corpo, não é. Entendi. Para microchip, do ponto de vista do corpo. De outras coisas não tanto, mas do ponto de vista do corpo. A intervenção dele, ele não tendo essa ectoplasmia, como que ele intervém no ectoplasta? Como é que é? Como que o amparador intervém? Através disso, dessa energia que está carregada, ela está lastreada pelas células dela. Mas ele pode entrar mais profundamente na intraconsciencialidade dela. Ele provoca, ele faz potencializar a ectoplasmia dela entrando no processo, sem ter a ectoplasmia. Escuta, você que olha minhas coisas aí dos neoverbetes, esse neoverbete daquilo que termina com a morte, eu ainda não escrevi ainda. Você acha que valia a pena? Agora anota aí o que é, que depois você me dá. ela é automática. Mas veja, o que você anotou? Quais ectoplasma, o que mais? O que mais? Tem um seríssimo, você não falou aí. Eu não falei, você não escreveu. Macrosoma. Agora, vê se tem mais. Isso aí é importante nas minhas questões lá. Esse aí eu acho que eu precisava de fazer. Um dia desse eu toquei nesse assunto, mas eu falei só uma frase sobre isso. Eu não explicitei nada aqui. Agora seria bom, você escreve aí para mim. Eu vou ver isso. Você sabe que ela, às vezes, ela sugere certos verbetes. E às vezes eu aproveito 5 em 10, 8 em 10 que ela fala. Que ela fica observando tudo que vem. Então ela vê aquilo que para mim é normal, para ela não é. É aquele negócio da técnica que nós estávamos falando lá, o negócio do lógico, que ele não estava aí na hora. Viu que tem uma técnica que você não estava aí, das tais muito suave, bem superficial, e que eu uso e que você não sabe. Mas isso aí nós estamos fazendo já um verbete. Você vai ver oportunamente
Como você é um cara que está sempre por aqui, eu acho que você vai acabar pescando nessa aí, né? Agora, gente, nós vamos ficar parados então só com 9? Ninguém arranjou mais nada? Que desses gênios e as gênias, eu confio muito nas minhas gênias. Né? Professor, na página 13, sim. Sinergismologia, gostaria que o senhor fizesse o sinergismo, autodiscernimento, intenção, autenticidade. O caso todo é o seguinte: primeira coisa é o autodiscernimento, que é uma das coisas que a gente colocou ali. Agora, a intenção é a qualidade da sua vontade, do seu interesse. E agora, a autenticidade é se você, com essa intenção, ela é uma coisa explícita, é uma coisa autêntica, você está sendo sincera, não tem nada segunda intenção, não tem nada encoberto. Então, é muito importante o autodiscernimento que entra dentro da sua cosmoética. Isso é que é o sinergismo. Se ele não entrar na sua cosmoética, esse autodiscernimento não tem, sinergismo. Ele não amplia. Ele, pelo contrário, ele vai fazer regressão. Professor. Então, presta atenção. Autodiscernimento. Você está sabendo bem o que é. A intenção. Você viu que a intenção é legítima, é boa. Vamos dizer, é uma intenção interassistencial. Agora, então, autenticidade. Você não está fazendo isso em benefício próprio. Você não tem nenhum segundo interesse nisso. Isso aí, então, aumenta o discernimento. Você está entendendo? O discernimento se amplia. Então, no caso, a consciência posicionando-se dessa forma, não importa que o outro não entendeu, ela sabe a sua intenção. Nunca importa se o outro entendeu muito. Sim. Só num caso, por exemplo, igual o meu aqui de dar aula todo dia, porque aí se de alguém está entendendo, porque senão eu estou julgando pérola aos porcos. Está entendendo? Mas sim, nunca importa. Em tese, você tem que colocar o grafo pensênio nessa dimensão. Se você colocou isso, já a parte básica da sua tarefa já está cumprida. Você já conseguiu o que precisava. Vocês estão entendendo, né? Porque, por que é isso, Rosa? Eu te pergunto, você está entendendo por que não? Estou entendendo. Por quê? Porque quase sempre você está trazendo uma ideia que é nova. Você não pode exigir que a pessoa vai te entender. Por isso que caiu naquela definologia que foi impactante, né? Isso. É isso. Você está me entendendo? Você está dentro do entendendo. Meu holopensênio, pois né? Então, a vantagem de ficar aqui na frente, né, professor? Ela não deixa escapar nada. Reclama de tudo que tem aí. Tudo que ela quer chegar lá. A gente fica bem transparente. Mas olha, você está na frente, tá? Você está na frente. Eu reconheço. Você quer que eu te dou um certificado de garantia? Eu te dou. Pois é. Agora, esse crescendologia, professor, que eu também... que é? Na crescendologia, o crescendo... o crescendo patológico, desentendimento mínimo menosprezado e a desconexão máxima atravancadora. Sim. Vamos agora pensar nisso. Tem a ver também com essa autenticidade. Não é? Agora, olha, desentendimento mínimo que foi menosprezado, você deixou passar. O mal entendido continua, vai criar problema, aí o que vai dar? Pode dar uma desconexão máxima que vai paralisar o trabalho que você está fazendo com aquela pessoa, ou com aquelas pessoas. Então, tem razão isso aí ou não tem? Tem lógico ou não tem? Mais uma vez caímos naquela nossa definição, né? É isso aí. E ainda vem aí um outro... Você está querendo, você não sai daqui, né? Você vai longe. Professor, eu estudei bastante vermelho. Na antagonismologia, também sim, eu gostaria de ainda fazer uma analogia com tudo. Antagonismo, explicitação e acobertamento. Também tudo tem a ver, né? Tem, é justamente isso. Você está raciocinando em cima do lance, está tudo ok. Uhum. Explicitação e acobertamento. Agora veja, nem sempre o acobertamento é negativo, tá certo? É o que nós estávamos falando antes. Então pensa nisso, tá certo? Aquela posição que o senhor Agora, gente, eu vou responder aqui, que está acumulando aqui uma série de perguntas.
Porque ao longo de nossa vida intrafísica encontramos diversas pessoas com quem temos inúmeras afinidades, inclusive de retrovidas, tendo tudo para que os laços de convívio permanecessem no futuro. E, de repente, tudo vai por água abaixo e cada um segue a sua vida. As peças do quebra-cabeça não se encaixam mais? Onde está o erro? Em ambos? Na conjuntura do momento evolutivo? Como fazer a profilaxia disso? Olha, esses casos aí você está querendo generalizar demais, não pode. Cada caso tem que ser estudado, porque 1001 fatores do contingenciamento humano eles interferem nesses casos aí. Contingenciamento humano aí, está para você. Agora, o que é que se passa? O problema todo que você tem que perguntar é pegar um caso específico, pensar aquele caso nas suas experiências, aí no sua bagagem de experiência, pensa aquele caso. E você, a primeira pergunta cretina que você tem que fazer é o seguinte: a culpa foi minha ou foi dele? Isso é o mais sério que você tem. Se a culpa foi sua, seria bom você começar a estudar e pensar um monte deles, pelo menos uns 6 casos, para ver como é que dá. Que aí o problema é que você é desaglutinador, como eu falei aqui num verbete aí passado, recente. Então aí o negócio é muito sério. Por quê? Quem é desaglutinador é que chora as mágoas com isso que eu estou falando aí. Muita gente é isso, chora as mágoas. Por quê? Ele não soube cultivar a amizade. A amizade é uma coisa que tem que ser cultivada. Nós já falamos isso aqui muitas vezes. Não tem outro jeito. E é uma das coisas mais sérias que tem. Porque na evolução nós precisamos de companhias. Vocês veem, me examinando na minha condição de cobaia, eu sou a pessoa que tem um monte de amizade. Eu não tenho. O problema todo é esse. Vocês têm que lembrar que ontem eu fui filar boia, boca livre, e não falei nada para o lote. Ontem à noite, tá certo? Vocês veem que eu tenho alguns amigos por aí escondido. E fui comer um pirão que até agora eu tô com um gosto na boca. Ô Valdo, esse tipo de atitude enfraquece a amizade, Valdo. Mas olha, vocês estão começando a entender o que eu quero dizer com isso. Então, nesse caso aí, seria bom a pessoa estudar o processo da aglutinação consciencial. Não tem lógica isso? Tem lógica para você? Olha. Agora aqui. Estou iniciando uma pesquisa que servirá para o meu TCC de formação em psicologia. Você sabe o que é TCC? Isso. Trabalho de conclusão de curso, tá certo? Agora, o assunto é sobre a qualidade de vida na terceira idade. Eu não sou cobaia nesses casos. Que eu já estou caminhando para a 4ª idade, né? Mais alguns anos. Estou mais para a 4ª idade que para a terceira. Que tema específico você recomendaria para esta pesquisa? A lucidez. Autolucidez. Que adianta a pessoa ter uma terceira idade se ela não é lúcida? Eu acho que é um dos pontos mais sérios que tem na questão da ancianidade, ou da gerontologia, ou da geriatria. É o processo da lucidez. Agora, gente, eu queria falar para vocês hoje que nós temos aqui uma pessoa que tem me ajudado muito através desse tempo todo, nessa vida, em vidas passadas, pelo jeitão dela, que ela é muito forte. E eu queria que vocês dessem umas palmadas para ela, que é aniversário dela hoje. Sabe? É a Alcida. Esse golpe de olhar para cá e depois apontar para lá, de vez em quando eu tenho que fazer isso, sabe? Vai criar Como é que você fala? Não, você que tem uma expressão, como é que é? O negócio do suspense, como é que é aquele negócio? Técnica de geração de ansiedade. Técnica de geração de ansiedade. É que são só alguns segundos. Então, não é uma ansiedade de macho, é uma ansiedade de criança, isso aí. Agora aqui. Sinto que minhas ideias inatas em relação à evolução consciencial e demais temas relacionados à consciência são entranhadas em mim,
como se tivesse sido feita uma autolavagem cerebral positiva neste aspecto. Os cursos intermissivos atuam como centro otimizadores para enraizar esses conceitos em nosso paracérebro? Não. O que eu vejo é o seguinte, o que houve com você foi uma coisa muito séria. Você esteve em psicoteca ou parapsicoteca, está na cara. O problema é todo esse. Parapsicoteca. Se você não sabe o que é isso, é bom você estudar. Mas parece que você não é bobo, você já esteve estudando as coisas. Então, parapsicoteca. Examina, que você esteve lá. Por isso que é que tem. Tem lógica isso quando eu falo uma coisa? Você que é especialista, qualquer coisa fala com a nossa holotecária Mor. O nome dela é Nara Oliveira. Outra coisa, o senhor poderia ampliar proteína animal é bom para quem é pusilânime? Sim, o problema todo é o seguinte, por exemplo, um rapaz é pusilânime, ele é roncolho, ele tem um testículo só. Então seria bom ele comer comida mais forte. Se ele come, por exemplo, mocotó, essas coisas nesse sentido, filé mignon, não é isso? O que mais? O que é essas coisas aí da manja que te fa bene? No caso dele, aqui ele está falando, aí é preciso ver o seu colesterol, mas pizza calabresa, eu não recomendo muito essas coisas, tudo que tem colesterol de mal eu sou contra. Mas agora, veja, no caso dessas pessoas, a proteína animal ajuda. Agora, uma coisa, vocês sabem que proteína animal tem na maioria das coisas que nós comemos, né? O povo pensa, por exemplo, que a hora que ela está comendo uma verdura que não tem proteína animal. Às vezes aquilo que eles julgaram na verdura é proteína animal. É ou não é? Não tem uma opção de coisa assim? Então, isso tudo é. Agora, o que eu estou falando de proteína animal é o levanta cadáver. É aquela comida forte que tira o cadáver da sepultura na hora e ele levanta. Isso é que é importante. Agora, para isso, quais são as comidas fortes que vocês acham que existem? Vamos ver, fala alguma. Dobradinha, que mais? Que mais? Paeja. Agora, tem que ser da Laura. Que mais? Hein? Feijoada bem feita. Que mais? Hein? Aqui, tem gente que falou em bisteca e costela ali, Tem essas coisas. Agora, na minha terra tem umas coisas também, levanta cadáver. Tem uma que eu gosto muito e que é mais ou menos assim, que interessa, muito séria, e que não é bem assim de proteína desse jeito. Tutu de feijão. Que na minha terra eles falam, tutu de feijão é que engorda homem. Você está entendendo? É o que faz o cara ficar forte. Tutu realmente pode ajudar. Agora, tem que ser tutu bem feito. Tá certo? Agora, nós não podemos esquecer a turma da Bahia. Um bobó de camarão bem feito também, às vezes, pode levantar o cadáver. Depende do que é. Agora, outra coisa, sarapater. É o sarapater, como diz o cara. Agora, o que é que se passa? Isso não deve ser comido eternamente, não. É só até a pessoa sair da sepultura. Saiu, ela tem que começar a fazer dieta contra o colesterol. Tá certo? Vamos entender bem isso. Qual o teor de atuação energética de um polivitamínico no holossoma? Olha, ele não age no holossoma diretamente, mas o polivitamínico ele age no soma que vai, com o passar do tempo, agir. Que é o meu caso, por exemplo, com Ultra Preventive Third, que eu acabei de tomar uma cápsula agora, um comprimido daqueles compridos aí na hora do almoço. Agora, o que se passa? Esse polivitamínico levanta cadáver também, a gente tem que lembrar disso, porque ele é um reforço de alimentação muito sério. Agora, existem vários tipos, como eu falei aqui outro dia, eu tomo o 3. Agora, eu tomo isso, eu acho que já faz uns 15 anos. Desde que eu entrei na terceira idade, mais ou menos, um pouco antes que eu tomo. Agora veja, eu tenho alergia, mas praticamente eu não tenho resfriado. Todo mundo aí sabe disso. Outra coisa, o povo todo tem resfriado em torno de mim. E eu fico só com as alergias que a pessoa pega para mim, me traz. Você sabe, é muita gente que é condescendente, que gosta de dar as coisas, né?
Então acaba dando essas coisas. Agora aqui, a pseudo-harmonia se instala nos casais incompletos com muita facilidade. Sim. O professor pode falar mais sobre o assunto e indicar técnicas de evitação do fato? A primeira técnica que você tem que usar é o problema que nós falamos aqui. Cosmoética, autodiscernimento, harmonia, coerência, interassistencialidade. Eu acho que eu tenho que falar os 9. São todos esses. Isso aí é seríssimo. Não tem outro jeito. E outra coisa, por isso que eu acho que o casal incompleto, entre todos os tipos de casais e comportamentos que existem hoje, ele é o mais complicado. Ele é mais complicado que o casal de homossexuais, do que o casal de lésbica. É muito mais complicado. É muito mais complicado que o casal do homem com o cachorro, que é um negócio sério. Ou do homem com a vaca. Tem uma opção de coisa por causa do processo da bestialidade. E eu acho que o casal incompleto é mais sério do que isso. Por que ele é mais sério? Devido ele ser mais sofisticado. O casal incompleto não aparece assim tão obviamente. Ele é mascarado com facilidade. Eu já falei muito sobre esse assunto agora. Eu não sei o que eu poderia explicar mais aqui para ele. Agora, como fazer a evitação do fato? A primeira coisa, não pensar mal das pessoas e não ter, a coisa mais séria, fantasia sexual com a outra pessoa. Isso é que é a coisa mais séria que tem. Porque senão, o que acontece nos casais incompletos é a fantasia sexual. Eu vou dizer o que é o mais grosso, a coisa que acontece mais. O homem, por exemplo, vamos falar do homem, que quase sempre o povo pensa assim, mas não, a mulher também é a mesma coisa. Então, o homem está casado. Aí ele encontra todo dia com a pessoa que está trabalhando lá na repartição, que é uma mulher. Ela também é casada lá para o lado dela. Ele tem filhos, ela também tem filhos. Agora, o que se passa? Ele começa a gostar da mulher e começa a ter fantasia sexual com ela. Aquela mulher, que é a mãe daqueles filhos, com aquele negócio todo, tem um assediador violento. Aquele assediador vem tirar a satisfação com o homem que está fazendo a fantasia sexual. Daí a pouco aquilo dá um bolo. Agora, outra coisa, num caso desse, o assediador, se ele tem interesse, conveniência do assunto, ele ajuda que os dois cada vez mais cresçam na repartição. Aquilo vai criando um problema cada vez maior na história. Eu já vi, Vocês lembram de um caso de uma moça, faz uns 2 ou 3 anos, que apareceu no Brasil inteiro, que ela arranjou um cara para matar a colega, por causa que ela se apaixonou pelo chefe do serviço? É aquilo que é o casal incompleto, mais ou menos daquele tipo. Agora, o pior é esse tipo que eu dei aqui, esse exemplo, em que são 2 casados de cada lado, com filhos, a vida toda assentada, uma pessoa já na meia-idade do processo, um negócio sério. Agora, o que se passa? Outra coisa, só para esclarecer a pessoa lá. A maioria dessas pessoas que têm problema de casal incompleto, elas casaram em rino, quer dizer, muito depressa, e com idade pequenininha. Quase sempre abaixo de 20 anos, qualquer coisa. E arranjaram um monte de filhos. Então é a pessoa que não teve uma vida afetiva mais ampla. E arranjou logo o casamento, aquilo então depois encontra uma pessoa que às vezes era aquela que devia de ser a tal. Aí o negócio dá tudo para trás. Isso é que acontece mais. Agora, outra aqui. Com relação ao que o professor disse, a recorrência do lastreamento do psicossoma, é sinal de que esse projetor pode ser ectoplasta em potencial? Sim. Isso aí é uma coisa para se pensar. Não há dúvida. Sim, senhor. É isso professor. Aí. Of course. É claro. Professor, 2 perguntas, por favor. A primeira é sobre a quantidade de ectoplasmia que o senhor estava mencionando a hora que eu cheguei. Então, aquela pessoa que tem menos, existe um nível mínimo de ectoplasmia, ou existe uma pessoa que não tem nada de ectoplasmia, que ela exterioriza e a energia dela tem menos efeito. Como é que isso funciona em termos de quantidade? Olha, isso aí varia, né? Você tem que examinar a pessoa, ver como é que ela é.
Tá, mas então tem gente que é fácil, tem outros que são difíceis. Mesmo ele sendo ectoplasta, ele não abre mão de nada. Certo. Por exemplo, um ectoplasta pão duro, você está entendendo? Um miserê, por exemplo, é uma coisa. Agora, um ectoplasta que é doador, sim, ele é, no sangue dele, é doador universal. Sim, você está entendendo? Ele é interassistencial, sai de baixo, aí pega tudo. Eu quero lembrar para vocês que eu sou, do ponto de vista de sanguíneo, eu sou doador universal, tá? Então, eu já doei sangue muitas vezes. Atualmente eu não dou porque eu já estou com a idade que não dá, eu estou cheio de problema. Então, na realidade, é a união da quantidade de ectoplasmia com o próprio temperamento, com a própria maneira de ser da pessoa. Certo. A segunda pergunta é sobre o curso intermissivo. O que caracteriza aquela pessoa que fez o primeiro e aquela pessoa que fez o segundo curso intermissivo? Quais seriam as diferenças básicas? Isso eu não vou falar, não. Você vai se inteirar disso daqui a alguns anos. Olha, talvez menos de 100 anos você vai saber o que é que eu estou falando. Daqui a um século. Nem uma pista? Eu estou dando bastante prazo aí para ela, né? É um processo imediato. Esse aí não é imediato. Você tem que ver o que é que vai dar. Agora, o que eu vejo é o seguinte, no seu caso, eu acho que você, além da arquitetura, você vai trabalhar na arquitetura, você está entendendo? Holossomática. Pensa o que eu estou te falando, que você vai chegar lá. É uma saída. Agora, eu te desejo que você tenha na próxima uma boa genética. Estou falando para a genética, não, falei genética. Tá? Você vai me agradecer, pelo menos um muito obrigado? Ou qualquer coisa? Obrigado. Obrigado. Pensando, elaborando aqui. Como diria lá o português, tu entendes o que brocha. Nesse caso, tá certo? Valdo. Sim. Na página 13, na parafatologia, na segunda linha, os segredos fornecendo material aos assediadores extrafísicos. Sim. Que tipo de segredo aqui? Minha filha, tem um monte. A pessoa tem culpa no cartório, ninguém está sabendo. A pessoa ficou sabendo, na mesma hora o assediador vem, dá um jeito ela falar aquilo ali, tocar para frente, vai criar um problema, um banzé de cuia, no escuro, em noite sem lua. Pensa bem. Pois é, mas é preciso mostrar certas coisas aqui para variar, né? O repertório de todo dia, né? Tem que dar um jeito. Mas o que você acha? E o pacto de silêncio aí também. O que é? O pacto de silêncio. O pacto de silêncio. Existe pacto de silêncio que é positivo e existe pacto de silêncio que é negativo. Você tem que ver por quê. Por que o silêncio? Há silêncio que a gente tem que calar em favor de todo mundo. Às vezes em favor de uma pessoa só. Depende do que é. Eu sei de cada coisa do arco da velha. Não posso estar falando nada aqui. Uma família tem 8 elementos. 3 vêm e falam as coisas comigo. Eu às vezes sei um segredo de cada um que interessaria demais aos 3, mas que ia criar um basé de cunha, quer dizer, uma briga na família, qualquer um dos 3. Eu não falo com nenhum. Outra coisa, cada um que me falou aquele segredo pensa que naquela família só existe aquele segredo. Outra coisa, ele pensa que aquele segredo dele é que mexe com os outros. Ele não sabe que um dos outros segredos que eu sei é contra ele. Então, lá pelas tantas, você põe a mão na cabeça, ou se não pega o sorvete e bate aqui. O que eu faço com isso? Agora veja, você já pensou o que um amparador não sabe sobre essas coisas e fica calado? Agora, pior, você já pensou aqueles assediadores que conseguem descobrir isso e que não quer ficar calado? Aí é que vem o galho, aí é que vem o processo de pacto de silêncio. Tem coisa que a gente tem que ter o pacto de silêncio em favor dos outros, é aquilo que pode melhorar mais a pessoa. Nem sempre é a palavra que levanta a consciência, às vezes é o silêncio. Isso tudo nós temos que estudar. Tem lógica isso para você? Pondera.
Valdo. Pode falar. Aqui na página 13, também da patologia, 8ª linha, você podia comentar a busca da sintonia fina na convivialidade? Deixa eu ver onde é que está isso. 8ª linha, a busca da sintonia fina. A busca da sintonia fina na convivialidade. Você podia comentar sintonia fina é aquilo que você começa a estudar todas as pessoas em torno de você, para você se harmonizar melhor com elas. Isso é que é a sintonia fina. Então você vai saber quais as preferências da pessoa, o que ela gosta, quais são os skills, os talentos, os dotes pessoais que ela tem, você está entendendo? Lá dentro, para você entrar por ali, no contato com a pessoa, na conversa, nos colóquios, na ajuda. A interassistencialidade mais séria é aquela pessoa que é o assistente, que aprofunda o conhecimento daquela pessoa que é candidata a assistir. Você entendeu? Então, isso é que nós estamos falando. De modo geral, eu falei aí, grosso modo, alguma coisa para você entender. Tá bom. Eu posso fazer mais uma pergunta? Aqui na enumerologia, eu só podia comentar os 3 últimos pseudo-harmonia? O que é que você está falando? Na enumerologia, os 3 itens. Enumerologia? Isso. O que você quer? Você podia comentar os 3 últimos exemplos? Sim. Olha aqui. A pseudo-harmonia intertenepsistas. Eu já vi tenepsistas que na hora que for expor uma coisa, ficar danada da vida na minha frente, só nós 3. Ficar danada da vida um com o outro, por causa das coisas lá que não deram certo. É uma pseudo-harmonia. Outra coisa, eles não eram casados, não. A pseudo-harmonia interprojetores conscientes. Isso é o que acontece mais, porque um vê uma coisa e o outro vê o outro. Entendeu? A pseudo-harmonia inter-epicons. Há pouco tempo eu tive que entrar numa dessa aí, fiz até uma reunião com os epicons baseado nisso. Faz parte da natureza humana. Nós não vamos encontrar harmonia total em lugar nenhum. Sempre tem pseudo-harmonia. Por isso que estudar esse verbete vale a pena para todo mundo, sem exceção. Vocês vão notar, por exemplo, que na pseudo-harmonia, na masculinologia e feminologia, eu coloquei todo mundo que tem. Tudo que eu falo, eu não tirei o povo. Porque todo mundo pode entrar nessa. Na hora que até Epicom pode criar desarmonia com o outro, o que é? Tudo pode acontecer. Pode falar. Nesse quesito, quando você comenta que o acobertamento, desculpa que eu estou rouca, tá? Que o acobertamento, às vezes, ele também tem o seu lado positivo, e em outros casos não. Quando isso acontece, né? Assim? Porque às vezes a pessoa me dá a impressão que ela não fala para não ficar mal socialmente, ou que ela não quer se expor. Não, ela sempre tem que visar, não é ela, é visar os outros. O acobertamento, quando a pessoa faz isso, mas visando a melhoria da outra pessoa, ou a harmonia do outro, isso é assistência. Vale a pena. Então essa vai ser a diferença. É o que ele está. É a interassistencialidade, né? A cosmoética do assunto. Dele. Agora a gente pode falar. Cosmoética, eu falei, autodiscernimento, harmonia. Aí, eu estou usando aqui os 9 nossos. Valdo, aqui, letra A. Na parafatologia, na 4ª linha, você fala os amparadores extrafísicos, apartados, sem ambiente de trabalho. Sim. Eu queria saber assim, por que as pessoas, por que elas não são diretas e objetivas na execução das suas tarefas? Por exemplo, a gente faz a reunião e todo mundo se compromete com um monte de coisa. Aí chega na próxima reunião, todo o grupo não fez as suas tarefas. Aí passa mais uma semana e mais uma semana. Mas agora precisa de estigmatizar quem não fez na hora. Porque a reunião é tudo em casa, estigmatiza a pessoa lá na hora. Vão marcar ali no quadro quem é que não fez as tarefas e quem fez. Na próxima o povo vai cumprir, porque senão vai para o quadro. É essas coisas que tem que fazer. Por isso que eu falo, as reunionites aí são demais, tem que diminuir isso aí. Agora, o que se passa? Possivelmente você deve ter tido 3 reuniões sobre o mesmo assunto e as pessoas não cumpriram as 3. Mas é loucura. Na segunda, você já devia te colocar no quadro tudo. Olha, fulano errou aqui, ó. Põe o nome. Quem acertou, quem errou.
E deixa lá uns dias para a pessoa pensar, porque assim ela se vira. Gente, não está tudo entre amigos? Por que é? Não pode falar a verdade entre amigos? O que é? Perguntar não ofende. A gente pergunta, a pessoa respondeu errado, tem que pôr lá. Acertou tanto, olha o score. Como é que é? Assim, tem acertar, né? reuniões aqui, se elas continuarem perdendo tempo do jeito que é, eu acho que eu vou dar um quadro de anotações para eles colocar os nomes na parede. Reunião tal, falharam, fulano, acertaram, fulano. E deixa aquilo até a próxima reunião. Na próxima, compara com aquele anterior. Vamos ver. Que assim, aquela pessoa mesmo se exclui. Não, você não serve, você não cumpre nada que a gente fala aqui. Tudo que a gente decide, você não faz nada. O que você está fazendo aqui? Está enchendo buraco? Tá certo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Essa é uma das técnicas que se usa em empresa boa. É isso que eu penso. Outra coisa, do jeito que a empresa, ela dá bônus, ela exalta aquele que é o funcionário da semana, do mês, da quinzena, do ano, ela também mostra quem é que errou. Eu tinha uma das empresas, eu já contei isso aqui, que nós tínhamos muitos veículos, era prestação de serviço, de entrega disso e daquilo, 1 milhão de coisas, tudo quanto é tipo. Então nós tínhamos 25 veículos, só de carreta era metade disso aí, e carreta grande, Mercedes enorme. Agora então, para melhorar o processo no pátio, quer dizer, o serviço do pátio, o chefe do pátio com o povo todo, eles pediram para a gente para mostrar quais eram as peças dos carros que quebravam mais e por quê. Aí foi dada uma aula com as peças do carro. E as peças do carro foram colocadas em exposição permanente o ano inteiro. Essa peça que quebra, o carro tal, por causa disso, disso. Por que a pessoa fez? Fez isso, por isso que quebrou. E outra coisa, a maioria lá, nós tínhamos peças sobressalentes. Mas a gente tinha que defender, porque senão, toda hora a pessoa ia quebrar a peça, porque sabe que tem sobressalente, que a gente não podia deixar os veículos. Nós tínhamos carreta inteira como reserva. Você está entendendo bem como é que é? Então veja, a hora que a gente começou a colocar lá o processo das peças, e a gente falou para eles, agora ó, quem quebrar vai ter o nome na peça. Então nós vamos começar a fazer a listagem de todos os motoristas que quebraram esse tipo de peça. Então a gente vai ver como é que o motorista dirige. Praticamente não se quebrou mais peça nenhuma. Foi exposto, né? Você entende? Agora você sabe, câmbio, por exemplo, é um negócio que quebra fácil. Então se a pessoa, ela vamos dizer, em qualquer lugar ela é o da bacada, como diz em Minas Gerais, não é o povo da bacada, só da bacada. Quer dizer, é o motorista que não é motorista particular, ele não é chofer. Ele é motorista de carroça. Não, motorista de carroça que eles chamam, não é isso? Motorista de carroça. Você entendeu isso? Então isso é que precisa de servir. No caso aqui, Valdo, os amparadores, assim, eles ficam apartados. Vários voluntários fazem, alguns voluntários não fazem. Como é que fica isso extrafisicamente? O amparador que não está exercendo a sua função, não sei. Como é que fica esse processo dentro de uma ceia, por exemplo? O problema todo é o seguinte, aqui ó, uma pessoa faz, não é por causa de amparador, o problema é ela, a intenção dela. Agora, o amparador não está ali com a pessoa porque a pessoa não permite a presença dele. É isso aí que nós estamos falando. Presta atenção, isso aqui, ó, amparadores extrafísicos apartados sem ambiente de trabalho. Ele chega, o cara fecha a porta para ele não pode entrar. Não quer nem saber que existe amparador. Ele quer seguir o egão dele e acabou. Então esse aí, o amparador quer ajudar. Depois da pelas tantas, ele vai embora. Ele foi apartado. Entendeu? Mandaram ele passear. Dispensar o amparador. Vocês aí têm dispensado muito o amparador ultimamente? Como é que é? Mas fala. Relativa ao assunto anterior. Quando o amparador vai desencadear algum tipo de retrocognição a partir de um objeto, bicho ou planta, uma pessoa, como é que é a interferência dos conteúdos que são lembrados? Isso como assim? Eu não estou entendendo isso. Quando você tinha falado anteriormente, que o amparador vai fazer? O amparador utiliza as energias ou de um objeto, eu estava falando de ectoplasmia, sim. Para poder desencadear um processo retrocognitivo. Esses conteúdos retrocognitivos lembrados ali na presença ou desse animal, desse para bicho, ver
qual é o compromisso que a pessoa tem na PROEX dela. Sim, mas essa lembrança retrocognitiva, ela gera, dependendo do conteúdo da retrocognição, pode gerar efeito no bicho, na planta? Não é não, isso aí não tem nada que ver, o processo não é esse, presta atenção. Você não entendeu. O negócio é mais íntimo, é mais interior. O problema todo é o seguinte, a pessoa, ela veio, mas não lembra de nada. Aí, ela tem dificuldade de retrocognição, ela não lembra. Então o amparador já tentou tudo para falar para ela determinada palavra, por exemplo, que pode desencadear um monte de lembrança para ela, e não consegue. Então o que ele faz? Ele pega a energia do gato, que ela gosta, pega a energia dali, e amplia. Ela fica mais energizada. Na hora que ela está mais energizada, o canal paracérebro pode aumentar. Na hora que aumenta, ele começa a repetir aquela palavra na cabeça da pessoa. Tem que ser uma palavra que ela conheça, mas que ela não colocou dentro do contexto. Então ela coloca no contexto. Aí ela começa a lembrar, não, isso aí é importante, começa a fazer conotação, isso com aquilo, pronto. É isso que ele queria. A partir dali, abre o caminho. Entendeu? O processo é a abertura do caminho através do rapport, da empatia, da afinidade, da conexão. Agora, uma coisa que eu estudo muito é a vinculologia. Eu estudo vínculo. Isso aí é o vínculo consciencial. Vínculo consciencial para cérebro. Entendeu? É isso. Professor Valdo Petrá, dentro do assunto aí de ectoplasmia também, os amparadores, eles utilizam as suas energias, no caso do amparado, né, da Consim, para promover também sincronicidades, para ela perceber algo que ela tem que fazer, ou uma circunstância. Não, ele chama atenção, puxa a orelha, etc, tal, tudo assim, desse modo. Isso aí é muito comum. Isso é comum. Mas o amparador, ele quer te ajudar. Tudo que pode te ajudar, ele quer. Agora, você às vezes só está querendo ficar rico. Ele não quer que você fique rico, porque senão você vai perder a PROEX. Então, você só vai entender isso dezenas de anos depois. Ou alguns, só entende isso depois que dessome. Nem sempre aquilo que a pessoa quer é aquilo que o amparador pode ajudá-la. Vê se me entende. Eu estou dando o problema de enriquecer, que é uma coisa, mas às vezes não é isso. Às vezes, por exemplo, você se apaixonou lá por alguém, você quer trabalhar com aquela pessoa, às vezes é uma professora, uma coisa qualquer, mas aquilo seria o buraco, você não está entendendo nada. O amparador não vai facilitar aquilo para você. Você não entendeu nada. Entende? É isso que o povo faz rezando, reza, pede as coisas aí e não é atendido. Entendeu? Pede para a Santa Girafa, me ajuda, eu quero isso, quero aquilo, e não consegue nada. Mas às vezes não pode mesmo conseguir. Na aquilo verdade, é negativo. É dentro disso aí que você está falando, o lado oposto. As coisas começam a ficar claras e começam a surgir oportunidades como facilitadores para de fato te colocar dentro desse eixo, né, que você seguir a PROEX. Sim. Então, eles chegam a aproveitar energia. Eles aproveitam tudo que seja positivo e cosmoético. Seja coisas ou seja consciências. É o cosmos. Eles usam o cosmos. Presta atenção. E outra coisa, quanto mais gabarito tem um amparador, mais versátil e polivalente ele é. Você entendeu ou não? Agora outra coisa. Para que um amparador, uma pessoa tenha um amparador polivalente e versátil, a pessoa tem que ser pelo menos versatizinha ou polizinho. Senão não vai por causa da afinidade. Então é o seguinte, ninguém pode reclamar de nada em matéria de amparo excessivo. Todo mundo tem o que merece e fim de papo no nariz da pessoa. Está entendendo? Não tem jeito. Sou a letra B aqui. Sim. Max. Senhor, dessa condição que o senhor fala quando faz o arco voltaico lá, por exemplo, o senhor às vezes vai, você é aberta, a pessoa é aberta, né?
Só que eu percebi assim, parece que tem aquela pessoa que é aberta, que é meio esponja, e tem aquela pessoa aberta que tem algum nível de autodefesa. É isso mesmo? Sempre. E tem outras variáveis também, né? Não é só isso, não. Mas isso aí, para começar, você já está interpretando certo. Mas assim, essa condição da falta de autodefesa e da autodefesa é atribuído a outras variáveis. Quais variáveis, por exemplo? A falta de experiência nesse corpo, nessa vida que a pessoa não tem. Ela pode ter tido até alguma coisa disso em vidas anteriores, em retrovida, retrossomas dela, mas nesse aqui ela não tem. O problema todo é hoje, é aqui. Mas nesse caso, o problema principal é a falta de trabalho com as bioenergias? Essa é a raiz maior? A bioenergia é a falta básica de tudo nessa dimensão. Se te explicar mais? A falta maior, a mega falta de tudo que uma pessoa pode ter numa vida humana, não dominar as energias. Agora, você vai falar assim, mas vem cá, a maioria nem sabe que energia não tem, sim, mas ele domina. Ele domina para sobreviver. O instinto dele faz, é o processo instintual. É o processo de instinto da pessoa. Então, ela é totalmente anarfa, evolutivamente. Ela não tem inteligência evolutiva. Ela não sabe o que é, ela não tem autoconsciência da realidade dela. São os filósofos técnicos, clássicos, lentões, os pensadores, pensaram para a turma deles, né, a padaria da esquina. É que dentro desse sentido eu estava estudando algumas pessoas, assim, vendo assim, por exemplo, algumas pessoas elas têm a facilidade de interagir com várias outras pessoas, às vezes sem estar mexendo com energia e não tem, não tem aquele problema da assimilação. Ela é aglutinadora? Isso ainda não quer dizer que seja. Não necessariamente. Mas eu estou falando da questão da autodefesa instintiva, instintiva, né, vamos dizer assim. Algumas pessoas, elas conversam, tem aquela inter-relação em ambientes, tem essa defesa. Só quero te falar uma coisa que é como se fosse assim um fator sine qua non. A maioria do povo que tem muita defesa é porque faz muita assistência. Não existe outra saída. Se você entender isso, você vai entender o resto. Pelas pessoas que eu tenho observado, é por aí mesmo que a coisa acontece. Agora veja, tem pessoas que elas têm sucesso, elas têm fama, elas alcançam prestígio, celebridade, uma boa posição social. Isso não quer dizer nada. Tem outra pessoa que se torna bilionária, não quer dizer nada. Você está entendendo? Tem outra pessoa que ela pode ser aclamada, olha o Hitler, não quer dizer nada. Então, o conjunto para uma pessoa dizer alguma coisa sempre passa pela interassistencialidade, a mega fraternidade, entendeu? Os 9 ali, ó, multidimensionalidade, cosmoética, momento evolutivo, harmonia, interassistencialidade, coerência, autodiscernimento, priorologia e originalidade. Chato, né? Mas é o jeito. Agora veja, vocês lembram quando eu comecei a fazer os 20 mega atributos, que eu comecei a fazer isso aqui, né? E agora eu vou fazer com esse. Isso aqui depois seria bom fazer um quadro. Por isso que é que tem lá na minha relação, eu preciso de ver os que eu tenho guardado. E você anota aí para mim, às vezes você tem mais ideia do que isso. Professor, é sobre a questão que a Flávia estava perguntando, né? A gente está com uma equipe de trabalho, marca seus compromissos, alguns deixam aquele furo. Além dessa ação de expor, eu observo que vale a pena esclarecer a pessoa sobre a perfilologia. Às vezes ela não tem o perfil da função mesmo. E a outra questão que eu vejo é, de acordo com a tarefa, ela vai ganhando um upgrade maior, às vezes para aquele patamar a pessoa ainda não tem sustentação. Cabe ao epicentro do trabalho sustentar ele. Ela precisa ter um preâmbulo, um pré-requisito que ela ainda não conquistou. Ela está fazendo a subida de um degrau. Aí, se a gente ajudar a sustentar, ela pode ser um grande colega, um grande colaborador amanhã. Mas, no momento, ela está em processo de fragilidade, porque está superando uma fase para mudar de patamar. Como diz nos filmes de Hollywood, eu ainda não estou preparado. Para isso. É essa questão. Não, como é que é? Eu estou te pedindo um casamento. Sempre traz, o homem traz um anel e põe para ele, fica com a cara de paisagem boboca. Então ela abre. Mas aí ela vê aquilo e fala, então, você admite, assim,
eu ainda não estou preparada para o casamento. Então é aquele desgosto imenso do cara que fica trunfado. É preciso de arranjar gente boa para fazer as caras e bocas aí, porque isso tudo é um processo de caras e bocas, senão não funciona, não dá. Então o problema todo é esse. Não, os sitcoms tem, o sitcom é a comédia de situação, tem que ter aquele negócio, professor, não tem saída. Aqui, eu queria que o senhor pudesse fazer assim, uma analogia entre ectoplasta miserê e doença psicossomática, por exemplo, alergias. O que ele traz para si, quer dizer, essa ectoplasmia não trabalhada, não direcionada para o próximo. Não, a primeira coisa é o seguinte: o miserê é aquela pessoa que não põe a mão no bolso, que não abre a carteira. É assim que o americano fala. Então ele não quer fazer. Esse é que é o miserê. Uhum. Agora veja, então ele não é doador fácil. Ele tem dificuldade com isso. Agora, a alergia não tem nada a ver com isso. A alergia, todo mundo é alérgico. Depende da hora e do que é. Não, mas vamos voltar mais uma. Miserê não é todo mundo, agora alérgico é todo mundo. Não, olha só, professor, olha só, ele tem ectoplasmia, ele tem excesso de energia, ele acumula essa energia no corpo, ele não doa. Essa energia, ela pode se voltar contra o próprio corpo e aparecer em forma de doença. Não, mas isso aí não é bem só isso que intoxica. Se ele é fechado desse jeito, ele já está intoxicado há muito tempo. Tem gente que não doa nem o cocô. Eles não vão ao banheiro. Entendi. Por quê? A matéria gasta, ele também quer conservar. Não quer doar nada. Você sabe disso? Isso é o processo que nós estávamos lendo aqui outro dia aí. Entendi. É escatológico o negócio, mas é real. Então, é verdade isso. Lembre-se da rolha dos índios. Eu li aqui para a turma saber, porque eu acho que muita gente aqui não sabia disso, que eu fui falar isso lá embaixo, está todo mundo com cara de paisagem. Falei assim, eu vou falar na tertúlia, que é o jeito. Que é os índios que usam a rolha. Entendi. Você já pensou? Aqui, ó. Mas não. Agora eu vou falar uma piada que aconteceu comigo, realmente. Eu fiz a piada. Rosa, você eu acho que não estava aí na ocasião. Mas, por exemplo, tinha outras pessoas que estavam. Quando nós fizemos a holoteca, lá o prédio, não foi feito um banheiro. Então, durante uma boa temporada, não havia banheiro. A pessoa tinha qualquer necessidade, ela tinha que sair lá de cima e vir num banheiro que tinha aqui. Lá de baixo, ela vinha até aqui em cima. Então, um dia, eu cheguei para os caras que estavam tudo com aquela cara de passando mal com a situação, falei assim, olha, vocês têm que entrar na turma dos índios. Eu vou amanhã, já vou trazer umas rolhas de diversos tamanhos, vocês usam do jeito que vocês acharem. Que é o negócio dos índios. Mas você lembra, não era assim? De vez em quando, vai, que deu fulano? Não, ele deu uma subidinha, mas daqui a pouco ele está aqui. Foi aí que nós nos apressamos a fazer o banheiro, a história toda, não foi isso? Porque tinha que dar uma subida. Agora você sabe, uma subida que a pessoa está apurada para ir ao banheiro é terrível. Tinha gente que não aparecia mais. Não, ele não aparecia mais, deve ter ido para casa, diretamente para o banheiro. E foram para o banheiro não por causa do troninho, foi por causa do chuveiro. Vocês estão entendendo, né? Não precisa explicar mais, precisa. Mas olha, você lembra disso? Nós todos passamos por essas circunstâncias aí difíceis. Aí no caso é a prisão de ventre, ele prende, né? Prende até os esfíncteres. Não, pelo seguinte, agora, que a tendência da pessoa é se fechar. Então ela fica cada vez mais intoxicada. Sim. Essa pessoa, geralmente, a intoxicação começa a aparecer na pele, ela começa a ter manchas, uma opção de coisa alterada, dá processo de dermatose na pessoa, por falta de banho, alguma coisa. Porque no banho ela acha que está perdendo alguma coisa também. Você sabe, tem países da Europa que o povo quase não toma banho. Até que ponto que não está cheio de gente? E outra coisa, prendendo tudo, você que conhece essas coisas lá, ô Laura, tem muita gente lá que não toma banho, que é miserê, não tem? Para economizar água, porque a água tem preço. O preço da água é porque a raiz do cabelo empodrece. É um mito. É um mito, né? Mas é um conjunto de mitos, é uma verdadeira enciclopédia de mitos.
E, bom, tomar mais de um banho por dia aí já a pessoa é totalmente doida. É o meu caso. Quando vou na Espanha eu sou chamada de doida. Professor, mas é quando ele chega a esse nível de... Ele no caso, a energia, ele faz a mesma coisa, né? Então, pode vir para acontecer doenças que sejam provenientes dessas prisões, dessas energias que ele não solta. Por exemplo, já analisei alguns casos de, por exemplo, médiuns, quer dizer, poderiam ser médiuns, e não foram, e se tornaram muito doentes, porque não esterilizaram essas energias, entendeu? Sim, essas coisas acontecem, mas o problema não é bem assim, não. Quando a pessoa não entende de energia, quando ela fica com raiva, ela exterioriza a energia contra o outro, e a pessoa sente aquela energia negativa, isso é muito comum. O negócio não é bem assim, não. O problema, Rosa, mais sério, é a ignorância. Ou a pessoa sabe das coisas, ou ela ignora. Isso é que a gente tem que estudar, em todo caso. Até que ponto que a pessoa é esclarecida? Até que ponto que ela é totalmente obnubilada, não sabe nada daquilo, ela não está por dentro. Ela não tem traquejo, ela não tem experiência, ela não é veterana. Então o calouro é que é um negócio sério nessa história, o jejum, como eu chamo, o novato, aquele que está começando a engatinhar. Isso é que a gente tem que estudar aqui. Vocês olham que a maioria dos assuntos eu falo para o esclarecido e falo para o ignorante. Que a gente nunca sabe quem é que está escutando isso aqui. Uma pessoa que chega a primeira vez. E outra coisa, a maior parte de certas perguntas que a pessoa faz aí é baseado nisso que a gente explica aqui. Como às vezes eu tenho que falar muito depressa e tudo de uma maneira concisa, tudo de uma maneira quase que sintética, e sempre cria problema lá para o outro que está pensando. Mas pelo menos chama atenção. Qualquer coisa se pergunta, a gente esclarece mais. É o que eu tenho feito. A técnica que nós usamos aqui, mais ou menos, é sempre essa. Agora, às vezes, eu acho que vocês deviam chamar a minha atenção. Olha, explica isso mais, porque deve ter gente aí que vai ficar complicada com essa ideia. Porque essa semana eu falei para vocês que eu fui receber o telefonema ontem, que a pessoa falou, lá está ficando muito profundo, eu às vezes não consigo acompanhar a tertúlia inteira. Isso ele falou por telefone. Não dá para acompanhar. Então eu falo, anota tudo, que a gente depois responde. Afinal de contas, nós não estamos cobrando nada para fazer pergunta aqui, né? A pessoa pode perguntar gratuitamente. E tem outra coisa, nós distribuímos também os verbetes gratuitamente. E outra coisa, essa aula é dada gratuitamente. O que falta dar aqui mais? Outra coisa, a poltrona, que você tem um lugar de sentar, é gratuita também. Você não precisa de trazer o ar-condicionado, é gratuito. A luz é gratuita. O que mais? Quem é que está querendo falar aí? Tinha uma pessoa aqui que está querendo. Letra B. É lá? Vai lá. É lá na pensenologia, na segunda linha. Sim. Você colocou lá os antipensenes e os contrapensenes. Qual é a sutileza aí da diferença? Eu já expliquei isso aqui, não faz muito tempo. Lembra? Antipensene e contrapensene. O antipensene é aquela... Você lembra um curso nosso, heterocrítica? Você lembra da história? Lembra. O problema todo é o seguinte... O antipensene é mais o processo quando a gente estuda, por exemplo, a antonímia. Agora, o contrapensene é aquilo do debate, que você está colocando um pensene contra o pensene da outra pessoa que está falando aqui. Você está entendendo? Agora, o anti é mais um processo técnico maior que já existe do ponto de vista do antagonismo natural que existe entre os meanings, as acepções, o significado, o sentido das palavras, dos conceitos, dos construtos. Está claro? Agora, é um tema neutro. Agora, o processo todo é esse. Esse tema aí também é neutro de hoje. Agora, mais alguma pergunta última? Nada? Hoje você não vai falar nada, né? Você fica devendo, tá certo? Então eu passo para você que está no seu horário aí. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 19 votos online, 14 perguntas respondidas online, 21 perguntas presenciais, 72 assinaturas no livro de presença e 15 praticantes da técnica de Invexis.
Hoje vamos ter 5 recados: Rosemary Salles, formação de autores; Eliana, acoplamentário; Tamara, laboratórios; Adriane, Côncios; e Nicolas, Asinvexis. A eleição do verbete para amanhã. Categoria de comunicação. Dia da incompletude. Ilegalidade segregada. Irresponsabilidade. Personalidade formada. E ponto transitório. Pessoal, essa é a última chamada para o curso Formação de Autores deste ano de 2009. A próxima turma somente em 2010. Então, aqueles que estão interessados em começar a desenvolver ou qualificar o que já está desenvolvendo em termos de escrita conscienciológica de livro, vocês estão convidados para a aula inaugural de hoje, que vai ser aberta, então, a quem quiser participar. 19 horas, no auditório da Holoteca, aqui no CAEC mesmo. E aí, a partir de amanhã, as pessoas, então, já se inscrevem para o curso, né? Um curso modular, com 7 módulos. É o curso hoje mais amplo, mais profundo, mais teórico, prático que a gente tem em termos de escrita de livro conscienciológico. Então, estão todos convidados. Obrigada. Pessoal, também estamos aqui nas últimas chamadas para o acoplamentário da semana que vem, 27, 28 e 29 de março. Nós estaremos debatendo o tema ortopensanidade. Os facilitadores e epicons deste curso serão a professora Marina Tomás e o professor Frederico Ganem. Tanto para os tertulianos e teletertulianos que querem desenvolver a clarividência, o acoplamento, a assimilação e desassimilação, devem e podem fazer esse curso para aprender as técnicas de como desenvolver adequadamente o seu processo parapsíquico. Tá bem? Então, inclusive para as pessoas que fazem a dinâmica parapsíquica, busquem a recepção, que inclusive nós temos aí um pacote promocional para o pessoal que está desenvolvendo o processo das dinâmicas. Tá bem? Semana que vem, 27, 28 e 29 de março. Obrigada. Boa tarde. Eu estou aqui para divulgar uma promoção laboratorial. Até o dia da prova da imagística, até dia 10 de abril, vocês podem adquirir 3 créditos de laboratório por R$30. É possível com isso fazer ou um laboratório de 3 horas e meia e um de 1 hora e meia, ou 3 laboratórios de 1 hora e meia. O objetivo é facilitar o uso dos laboratórios até o dia da prova da imagística para promover a dos pensenes, né? E facilitar e melhorar o desempenho da pessoa na prova. Então, quem quiser pode adquirir ali na recepção esse pacote, pode comprar até 2 pacotes também, mas ele é válido até dia 10 de abril. Obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. Estou aqui em nome da Conscius para convidar todos vocês para o curso Reciclante Cobaia do Conscienciograma. Esse curso ele vai acontecer no dia 3, 4 e 5 de abril. É um curso aberto a todos, não tem pré-requisito. E nesse curso vai ser apresentado o Ressexograma, que vai medir o nível de reciclagem pessoal. E também a gente vai trabalhar com a questão da interassistencialidade, que é a questão de você dar e receber feedback. Quanto ao valor, para moradores voluntários de Foz do Iguaçu, R$120. Pode ser dividido em até 2 vezes 65. E para as demais pessoas, R$180, sendo que pode ser dividido em até 3 vezes. Nós vamos ter ainda a especialista Janete Muscoff nessa área da Ressex, e as inscrições elas podem ser feitas na recepção do CAEC. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar vocês para a primeira gincana conscienciológica da CCCI, que vai estar acontecendo amanhã no discernimento. Ela vai custar R$5. As inscrições são hoje é o último dia. Vocês podem fazer inscrição por pessoa ou por equipe. Para os que se inscreverem até hoje, a primeira tarefa vai ser o fly-in, que vocês vai ter que descobrir qual que é o objeto que vai estar na mesa da sala da Sinvex lá no discernimento. Você usa a técnica do foco projetivo, você chega lá,
descobre e você fala o seu resultado amanhã na gincana. Teremos atividades focadas no soma, no energossoma, no psicossoma e no mentalsoma, sendo que todas as atividades, incluindo as de soma, não vão ter nada que vá impossibilitar a participação de alguma faixa etária. Então não precisa se preocupar com nada, vai ser indoors, não vai ter nenhum problema de sol, inseto, ter que caminhar para cá, caminhar para lá, pular, não vai ter nada muito pesado. Outra coisa, o regulamento, para quem quiser, vai estar no site da Sinvex, que é www.asinvex.org, e qualquer informação vocês podem procurar um voluntário da Sinvex ou mandar um e-mail para contato@sinvex.com. Muito obrigado. Ganhou o verbete Personalidade Formada com 14 votos. Obrigado e até amanhã.